Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Porto de Encontro do mês de março. Mais do que um encontro, a sessão desta tarde é um reencontro, já que voltamos a estar na presença de alguém que nos é muito caro, que nos é muito familiar, de todos nós que aqui estamos, certamente como autor, mas também como pessoa. Ele que esteve aqui pela última vez há 7 anos a apresentar o seu anterior romance, O Evangelho segundo o Lázaro, e volta à nossa companhia. Mas já lá vamos falar mais do nosso autor em destaque. Desta vez, deixem-me só apresentar rapidamente os outros protagonistas desta sessão, a começar pelas leituras, que estarão a cargo desta vez do ator Flávio Hamilton, que volta a colaborar connosco, para grande alegria nossa, e também de Alexandre Quintanilha, que vai encerrar a sessão da melhor maneira. É um enorme prazer tê-lo entre nós. Antes ainda das leituras, da leitura final de Alexandre Quintanilha, estaremos à conversa com outra figura também que dispensa apresentações, o jornalista Germano Silva. Quanto ao Richard Zimmler, todos sabemos que ele chegou ao Porto no início dos anos 90, foi professor da Escola Superior de Jornalismo e também professor de jornalismo na Faculdade de Letras durante mais de 15 anos, mas é sobretudo enquanto romancista, autor de 12 livros de romances, mas também um livro de contos, 7 livros para crianças, que tem reunido tanta gente em seu redor, captando a atenção de muitos leitores em Portugal, mas também no estrangeiro. Basta recordar que os seus livros estão publicados em mais de 20 países. O seu novo romance, de que se publica agora a segunda parte, A Aldeia das Almas Desaparecidas, o primeiro volume saiu no final do ano passado, agora conclui-se, no fundo, mais um périplo dessa interminável, no bom sentido, saga da família Zarco, com aquilo que procuramos, está sempre à nossa procura. Portanto, vai ser certamente uma sessão plena de inconfidências e de segredos no bom sentido que vamos partilhar com todos vocês. Uma salva de palmas, por favor, para Richard Zimmler. Muito obrigado. Bem-vindo, Richard. Obrigado. Parece incrível, mas já passaram 7 anos desde que esteve cá pela última vez e na altura, não sei se recorda, mas estava naquela fase de mudança para uma nova realidade, a ir viver para Lisboa. Para já ainda continua cá e lá, mas continua a ser, apesar de não viver cá em permanência, mas o Porto continua a ser para si a sua casa, o lugar a que chama casa. Sim. Porto é, de facto, a nossa casa. Eu digo nosso porque eu estou com Alexandre Quintanilha há 44 anos. Muita gente sabe que ele foi operado em dezembro no Hospital de Santo António. Então, pela primeira vez há 7 anos, eu fiquei 2 meses e meio no Porto. Não fui a Lisboa. E foi um período muito difícil para mim, muito duro para ele, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que queria ficar no Porto, que Porto é a nossa casa. Era bom descobrir isso, porque eu acho que depois de ele se retirar da vida pública, já sabemos que vamos ficar no Porto. E para mim essa é uma descoberta muito positiva. Não acha que, devido aos fenómenos que temos passado, sobretudo em Lisboa e no Porto, com a turistificação, a gentrificação das cidades, as cidades são cada vez mais parecidas e aquilo que, no fundo, até há poucas décadas fazia com que o Porto fosse muito diferente de Lisboa, havia quase choque cultural. Hoje em dia, até devido a esse lado mais cosmopolita, essas diferenças se têm diluído. O que é que acha, Richard? Provavelmente que sim, mas eu acho que cada pessoa vive a sua cidade. Eu vivo no Porto no meio bairro, quer dizer, eu sou muito bairrista, então quem está a viver em Sedufeito, ou Bonfim, ou Foz, ou Matosinhos, ou Gaia, vive aquela parte da cidade. Então, eu não vejo o Porto como uma área metropolitana enorme, eu vejo o Porto como o Mercado da Foz e a Avenida Marechal Gomes da Costa e Café Juquinha e Lisboa para mim é igual, quer dizer, há certos cafés e restaurantes perto da nossa casa. Obviamente, Portugal mudou imenso nos últimos 33 anos. Estamos no Porto desde 1990. E a cidade do Porto, vocês percebem melhor do que eu,
Nos anos 80 e 90 foi uma cidade escura, provinciana, fechada, muito difícil para estrangeiros, de uma certa forma. Eu lembro-me que havia uma só loja na Baixa que vendia jornais estrangeiros, como se fossem objetos de um outro planeta, e agora Porto é uma cidade internacional, tal como Lisboa, com muitos estrangeiros, muitos imigrantes, muitos restaurantes étnicos. Então todos nós sabemos que Portugal evoluiu imenso. E, na minha opinião, em grande parte pelo positivo. Mas temos-nos deparado ultimamente com um lado mais, diria, um pouco mais sombrio ou menos positivo dessa mudança. Claro que foi ótima a renovação, sim, a renovação urbanística, a chegada de turistas, de visitantes e de estrangeiros que vieram morar para o Porto, mas agora, em virtude disso, também temos enfrentado, se calhar, uma faceta menos positiva relacionada com a escalada do custo da vida, do preço da habitação, algo também que as grandes metrópoles têm passado há décadas e que uma situação com a qual nos debatemos agora. Richard, acha que devem ser tomadas, estou a perguntar obviamente como também cidadão português também é, mas defende que deviam ser tomadas algumas medidas de proteção dos habitantes no sentido de proteger esse impacto enorme relacionado com o custo de vida, ou é uma consequência de algo que, na sua essência, é positivo? Sim. Obviamente não sou especialista em habitação, mas obviamente também tem que haver medidas para proteger os direitos dos habitantes das cidades. Senão vai acontecer... Quer dizer, este fenómeno aconteceu primeiro em cidades enormes como Nova Iorque e Paris. Em Nova Iorque agora, quem não ganha um salário enorme, obviamente não pode viver em Manhattan nem em Brooklyn. Aconteceu em Paris, Londres, impossível. Então está a acontecer agora em cidades mais pequenas como Lisboa e o Porto, e talvez Lyon e Madrid e Barcelona. Tem que haver uma proteção, senão as baixas das cidades, sobretudo, vão ficar completamente... eu não sei qual é a palavra, mas nós sabemos que nós andamos agora na Rua das Flores, por exemplo. E eu diria, todas as lojas são para estrangeiros. E não tem nada contra estrangeiros e turistas, mas, por outro lado, já não é a Rua das Flores. Quer dizer, os edifícios são os mesmos, mas o propósito da Rua das Flores e de muitas outras ruas mudou. Então tem que haver uma maneira de medir isso, de fazer um equilíbrio entre turismo e habitantes. Agora, como fazer isso? Não sou especialista, não sei. A sua decisão e a do Alexandre de virem viver para o Porto em 1990 esteve relacionada com um acontecimento trágico do ponto de vista pessoal, que foi a morte do seu irmão. Sim. Acha que muitas vezes a vida nos dá quase segundas oportunidades, ou seja, que por trás de um acontecimento terrível, trágico, que é a morte de alguém que nos é muito querido, podem surgir novas possibilidades, novas realidades que desconhecíamos, como é o caso? Sim, eu acho que, às vezes eu penso que a única coisa que realmente pode mudar as pessoas são os traumas. Às vezes temos esta ideia de as pessoas não mudam. Já ouvi isso milhares de vezes na minha vida. As pessoas não mudam. Mas eu já vi na minha própria vida e na vida das outras pessoas que um grande trauma muda as pessoas. E foi a morte do meu irmão em 1989 com SIDA. Eu não sou, há um antes de SIDA, antes da morte do meu irmão e um depois. E sou uma pessoa diferente. Sou muito diferente depois de mudar para Portugal. Agora, eu acho que... É algo que os seus amigos norte-americanos apontam? Sim. E até os críticos dizem, às vezes, americanos e ingleses, dizem que o meu inglês está um bocado... obviamente, ainda sou fluente em inglês, mas o meu inglês tem elementos, eu não diria estranhos, mas eu dou um exemplo. Em inglês, quando, não sei bem exprimir isto, mas quando nós queremos referir a um caso muito geral, nós utilizamos you. You can't go to Porto without visiting a Casa da Música. Em português, nós utilizamos nós.
ok? Então, é a diferença. E eu, em inglês, utilizo nós, we, com muita frequência. Então, é muito invulgar, as pessoas entendem perfeitamente, mas é a influência do português. Parece-me normal e natural, diz, nós não podemos ir ao Porto sem visitar. E deve haver outros elementos na estrutura das frases e nos adjetivos que eu utilizo. Mas tudo bem, quer dizer, cada autor tem influências. Mas na parte do temperamento, dos hábitos, algo terá, há já cada vez algo mais português em si? A minha perspectiva agora é mais portuguesa, porque a minha vida cotidiana está cá. Então, quando viajo nos Estados Unidos, se calhar eu noto coisas que eu não notava se eu vivesse lá sempre. A mania dos americanos para armas, por exemplo. Ou eu digo que quando nós estamos a visitar certos estados dos Estados Unidos, estados mais conservadores, Wyoming, Arizona, etc., eu não falo de assuntos sérios com gente branca. Não falo. Porque eu sei que eles podem ser trumpistas e gente que acredita em teorias de conspiração e que os judeus são do diabo e eles não sabem onde fica. Agora, um fenómeno muito curioso. Durante 30 anos, no mínimo, os americanos não sabiam onde ficava Portugal. Eu lembro-me de deparar com o meu antigo professor de física do liceu, num parque de estacionamento, e disse, toda a gente diz que tu estás a viver em Portugal agora. E eu digo, sim. E ele disse, tu deves falar espanhol fluentemente. Bom, era assim. Mas agora, quando nós viajamos nos Estados Unidos, e nós dizemos, estamos em Portugal, Portugal! Eu quero visitar Portugal, ouvi dizer que é maravilhoso. Uma senhora em Moab disse, o meu ex-marido mudou para Portugal. Quer dizer, Portugal foi descoberto, para melhor ou para pior. O Richard já passou, e fez referência a isso, o Richard, no fundo, já passou por duas pandemias. A mais recente, pela qual todos passamos também, mas também a pandemia da SIDA dos anos 80. Encontra mais semelhanças ou diferenças entre ambas? Ou reagiu a ambas da mesma maneira? A SIDA foi mais difícil para mim porque eu era mais jovem. A SIDA era uma sentença de morte. É muito difícil ver uma pessoa com 20, 25, 30 anos morrer com infecções oportunistas abomináveis. E tentar ajudar o meu irmão enquanto ele sofria de várias infecções foi muito difícil. Então, SIDA para mim mudou tudo. Covid-19 era mais suave, mas ao mesmo tempo eu ficava nervoso todos os dias, provavelmente como vocês, ver as conferências de imprensa de graça, com os números de morte e números de pessoas infectadas. Sobretudo na primeira fase em que ainda não havia vacina, não é? E ficámos, eu lembro-me que houve uma altura em que não era possível viajar. E ficámos 9 semanas em Lisboa, só entrando em farmácias e supermercados, as outras lojas estavam fechadas, e aquele período de 9 semanas era, por um lado, muito calmo, porque tínhamos que ficar em casa, eu a escrever, a Alexandra a, sei lá, responder aos e-mails. E então estávamos muito calmos. E não havia possibilidade de fazer compromissos, ou sessões, ou livros, e as livrarias estavam fechadas. Então, mas, por outro lado, aquele nível constante de ansiedade, porque se ele ficasse doente, se eu ficasse doente, o que é que faríamos? Então, o Covid mexia muito com a minha cabeça, provavelmente em grande parte devido à SIDA. Sim. Mas é curioso que o Richard escreveu na altura no seu site um texto muito interessante, e também bonito, em que dizia que a pandemia, nomeadamente os confinamentos, a pandemia o fez descobrir, de certa forma, dar mais valor, valorizar pequenos gestos e atos, como
tricotar, tocar Sim. música, cozinhar, não é? Sim. Acredita cada vez mais na grandeza das pequenas coisas? Ai, sim, claro que sim. Eu acho que é isso uma das prendas, não sei se pode usar essa palavra, da poesia. A poesia é importantíssima, em parte porque nos ensina de que um objeto muito pequenino é importantíssimo, porque cada palavra, num poema do Eugênio de Andrade, por exemplo, que escolheu as palavras e riscava muito, cada palavra tem a sua importância, o som dessa palavra, o ritmo da frase. Então, eu acho que a poesia é excelente para as crianças porque ensina as crianças a valorizar o que é mais pequeno. Sim. Na altura até escreveu, nesse texto tinha um haiku, não é? Sim. Mas a poesia só serve para fins recreativos ou mentais? Eu utilizo poesia na minha prosa. Eu acho que eu procuro sempre utilizar as técnicas da poesia nas minhas narrativas, porque essas técnicas, quer sejam metáforas ou aliteração, ou seja, os sons das palavras, dão força à prosa. A força da prosa vem em grande parte da poesia, de dizer uma coisa de uma forma única e elegante, porque o leitor fica em casa, nunca pensei assim sobre a morte, sobre a vida, sobre a crueldade, sobre a amizade. Então eu foco o meu lado poético para dar força à minha prosa. E sente, Richard, que isso tem aumentado com o passar dos anos, ou seja, que a sua escrita está cada vez mais imbuída dessas características, mais poética, comparando com os primeiros livros? Nota aí muitas diferenças? Possivelmente. Acho, não sei, é difícil dizer, os leitores provavelmente podem dizer melhor. Eu sei que a minha prosa mudou. Em parte porque quando eu escrevi O Último Cabalista de Lisboa, o meu primeiro romance, era um processo completamente novo para mim, uma viagem completamente nova para um mundo muito distante. E não dominava tão bem a escrita e como se conta uma história. Acho que eu consigo fazer isso muito melhor. Em termos de violência, por exemplo, O Último Cabalista de Lisboa é um livro muito violento. E as cenas da violência são muito gráficas. E se calhar se eu escrevesse isso hoje em dia, eu mudava essa técnica, porque eu acho que é possível comunicar aquelas emoções sem falar tanto em sangue. E eu faço isso na Aldeia das Almas Desaparecidas. Há umas cenas terríveis, mas não aparece sangue. São terríveis porque nós vemos, por exemplo, as reações das pessoas. Mas é uma forma também de dar mais protagonismo ao leitor, ou seja, o Richard escreve e depois o leitor completamente aumenta o que absolutamente. O leitor tem que completar a narrativa. E eu acho que eu aprendi a fazer isso melhor escrevendo os livros, sim. Já que estamos a falar da sua escrita, nada melhor do que escutar um excerto do novo livro, do segundo volume da Aldeia das Almas Desaparecidas. Chamo por isso ao palco o Flávio Hamilton. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde. O sermão do Padre versa as nossas obrigações para com Cristo. Combater o mal que são os judeus e os outros hereges, até que fiquem reduzidos a pó. E cita o Deuteronômio. Ficarão mortos de fome e consumidos por febres e epidemias mortais. As palavras dele são como veneno, e apercebo-me que chegou o momento para o qual o Rabi Hermano me preparara. Pelo que começo a recitar o livro de Tobias em silêncio. A história de Tobias, que era filho de Tobiel, que era filho de Ananiel, que era filho de Aduel, que era filho de Gabael, que era filho de Rafael, que era filho de Raguel, que era descendente de Aziel, da tribo de Neftali. Quando Salmanasar era rei da Assíria, Tobit foi levado da cidade de Tisbe como prisioneiro. Enquanto vou criando um escudo à volta da tora
executores com vestes cerimoniais acompanham os prisioneiros às respectivas estacas. Os pés de cada um são assente numa pequena plataforma e atados. Os braços são presos sobre uma trave. Assim que saiu, Tobias encontrou o anjo Rafael, que estava ali, de pé. Tobias não sabia que ele era um anjo de Deus e perguntou: conheces a estrada que vai para a Média? Conheço, sim. Já fiz muitas vezes e conheço bem todas as estradas. Fui várias vezes até a Média e sempre fiquei hospedado na casa de Gabael, nosso irmão. A turba em meu redor atira pedras aos homens e às mulheres que em tempos foram livres e esperavam ver os filhos e os netos crescer. Não fazia ideia de que pudesse haver tanto mal em tanta gente. E pareceu-me uma grande falha. Porque não nos exige o Senhor mais empatia e compaixão? 2 carrascos jovens erguem a minha avó de encontro à estaca e a cabeça dela balança como se fosse uma marioneta a quem cortaram os fios. Um terceiro homem mais velho, em cima de uma escada, ata-lhe os braços pálidos e ressequidos até à trave. Vê-se daqui, digo-lhe. Vá-se daqui, digo-lhe, peço perdão. Veja o seu jardim, volta ao seu jardim a Salamanca, às roseiras, à sálvia, a mim. Fecha os olhos e nunca mais os abrirá, penso, embora não demore a perceber que estava errado. Observa a pequena criatura que a minha avó se transformou. Ter-se-á despojado de tudo o que não é importante. Já não é mulher nem homem. Tornou-se algo mais profundo, mais essencial. O que existe no nosso âmago, tudo o que é humano, o que de melhor temos. E lembro-me daquilo que Samuel em tempos me disse antes de entoar o Shema. Algo que só agora compreendo. Despoja-te dos medos, das lágrimas, dos sonhos, das esperanças, das regras e dos remorsos. Deus recebe-te nu. Ou será que ela não passa de uma velhota arrasada? Volto a rogar-lhe que projete a alma de volta a casa. Torne-se o seu jardim. Deixe este sítio monstruoso. Vá-se embora antes que seja tarde demais. Um calhau acerta-lhe na anca. Flor abre os olhos e grita, debatendo-se contra as amarras. Depois outra pedra bate-lhe na cabeça, acima da orelha, e abre-lhe um lenho. A minha avó faz um jogar e tenta libertar-se. Levo a mão à faca e perscruto a multidão para identificar quem é frio. Mas há tanta gente a tirar pedras e lixo, até tijolos, a gritar imprecações e a rir que é impossível saber. O jovem maniatado e amordaçado e o velho que acredito ser seu pai, ser pai dele, são os últimos dos 21 mártires a serem presos às estacas e os primeiros a serem incendiados. Um algoz vestido de preto aproxima o archote da barba comprida do pai. Quando as chamas surgem, o homem debate-se contra as cordas. Ajuda-me, Adonai, grita. Ajuda-me, Elohim, Hashem. Apela ao Deus único nos seus muitos nomes. El, Shekinah, Elié, Tsevatov. Alguns não conheço. São, porventura, designações que ainda não me foram confiadas. Viro as costas quando a sandália a seus pés é inflamada e refugio-me no livro de Tobias. Ele lembrou-se do que Rafael tinha dito e tirou o fígado e o coração do peixe da bolsa e colocou-os nas brasas do incenso. Olho para a gentalha à procura do tio David, mas não o avisto. Estarão aqui reunidos 10.000 espectadores. A imensidão de gente estende-se até ao horizonte. Não aguento as orações e súplicas que os prisioneiros guincham. Vejo-me incapaz de continuar a recitar. Já não sou nada. Apenas um coração aos saltos, que é também a minha necessidade de fugir. Não consigo encher os pulmões e acocor-me.
Tapo a boca e o nariz com as mãos para tentar bloquear o fedor da pele, do cabelo, dos músculos que ardem. Ainda não sei que aquele cruel odor me acompanhará para sempre, preso à minha carne, à minha roupa. Quando tenho a certeza de que já não vou cair, volto a erguer-me. Pouso o olhar num padre dominicano diante de uma jovem que berra por misericórdia. As chamas já lhe lambem a cintura e ela contorce em agonia. Ele não lhe responde. Ao invés, ajoelha-se e fita-a com os olhos marejados de lágrimas, como se encarasse o Cristo, porque o seu coração anseia. Está a tentar usar a angústia dela para preencher o vazio que tem no peito, deduzo. Fumo negro cobre o peito e a cabeça da jovem. Os lábios do sacerdote movem-se em oração. No rosto uma expressão beatífica. É este o sonho dele, o seu êxtase. É assim que se identifica um demónio num corpo humano. Percebo então o significado oculto da cerimónia. A compreensão chega-me com tal força que cambaleio para trás em pensamento. Os padres de Espanha e Portugal não creem que Jesus tenha sacrificado pelas crenças deles. Não acreditam que os homens e as mulheres disponham de tal nobreza. É por isso que têm de o ver com os próprios olhos. Têm de ver judeus que preferem a morte atraírem-se a eles e ao seu povo. E, no entanto, nunca conseguem preencher o deserto que lhes vai na alma. Pois se o fizessem, não teriam de assistir a queimas regulares. Obrigado. Obrigado, Flávio. Richard, este capítulo que escutamos com máxima atenção é particularmente impressivo quanto ao horror que foi a Inquisição. Nunca é demais recordar esse período negro da história da humanidade? Sim, mas antes de responder e antes de eu esquecer, eu quero fazer alguns agradecimentos. Sim. Eu peço desculpa. Flávio, muito obrigado pela leitura magnífica dessa secção do livro. Toda a gente da Porta Editora, Rui Coceiro, que é o feiticeiro do Porto, Sérgio, obviamente, que tem eu não sei, ele é um Echelon no meio, nunca penso se eu devia dizer que isso é bom ou mau, mas é um aluno meu. Sofia, a minha editora, que fez um trabalho absolutamente extraordinário ao fazer uma revisão cuidadosíssima, essa palavra existe, do livro. Sem ela era impossível nós publicarmos 2 volumes tão grandes. Os tradutores, Inês e Luís, Vera, que faz publicidade para os livros, a biblioteca, e eu uso a administração da biblioteca, e obviamente agradeço a vossa presença. Sem vocês, sem os meus amigos de Porto, sem os meus conterrâneos de Porto, não fazia muito sentido eu estar aqui. E Alexandra, agora, respondendo, Inquisição. Eu acho que é importantíssimo conhecer a nossa história, não só os bons momentos e os momentos fantásticos e de glória, mas também os crimes contra a humanidade. Um povo que esquece os crimes cometidos no seu nome pode continuar a cometer esses crimes no futuro. No caso de Inquisição, foi esquecido neste país. Não por todos, havia peritos, obviamente, que escreviam sobre a Inquisição, mas por 99% da população foi completamente esquecido. Estivemos recentemente em Castelo Branco, porque Alexandre fez um discurso lá, e
foi ótimo descobrir que eles têm uma casa de memória da comunidade judaica e têm uma placa de metal enorme em que está escrito todos os nomes das pessoas de Castelo Branco presas pela Inquisição. Eu acho que essa lembrança é importantíssima. Desculpe só interromper, mas um pouco por todo o país nos últimos anos temos assistido a cada vez mais memoriais, museus, há uma certa tentativa de recuperar essa desmemória que nos caracterizou durante muitos anos. À sua escala, não estou a dizer que queira ficar com os louros, mas tem noção que o Richard tem contribuído um bocadinho para esse avivar dessa... Orgulho-me muito de ter contribuído para recuperar uma grande parte da nossa história, porque a história judaica portuguesa, para mim, é a história portuguesa, ponto final. Não, os judeus que viviam no Porto, no Olival e nos outros sítios, qual era a língua que eles falavam em casa? Português. Eles não falavam o hebraico era para a sinagoga, para as orações. Comiam comida portuguesa, eram sapateiros e oleiros e tinham um convívio com os vizinhos cristãos, eles eram portugueses. E a prova disso é quando eles mudaram para Salónica, Constantinopla, Amsterdão, Londres, Nova York, Recife, eles continuavam a falar português, até nas sinagogas. E ainda hoje em dia há judeus em Turquia e Israel e muitos outros sítios, e a língua que eles falam em casa é muito parecida com português. Às vezes nós dizemos judeu-português ou ladino, mas ladino na costa, por exemplo, de Croácia, Albânia, o dialeto do ladino falado lá é muito parecido com o português. A terra prometida, eu irrito às vezes os israelitas porque eu digo que a terra prometida para os judeus portugueses e judeus espanhóis vivendo em Salónica, Istambul, Esmirna, etc., não era Palestina ou Israel, era Portugal e Espanha. E isso é refletido em todos os livros e poemas escritos pelos judeus sefarditas. Eles queriam voltar para cá. E a outra prova é que eles guardavam as chaves da casa no Porto, em Beja, em Tomar, em Elvas. Eles guardavam as chaves da casa. Há um senhor em Castelo David, Carolino Tapadejo, o antigo ex-presidente da Câmara, que tem uma coisa de metal em que ele guarda todas as chaves devolvidas, entre aspas, a ele, pelos judeus portugueses que vivem hoje em dia em Israel, ou Turquia, ou Brasil, ou Peru, etc. E em relação a Castelo Rodrigo, no fundo o romance decorre, grande parte da ação do romance decorre em Castelo Rodrigo, embora depois também se estenda por outras passagens, incluindo o Porto, mas como é que tomou conhecimento desse acontecimento verídico e trágico que foi a perseguição de tantos judeus portugueses no final do século XVII? Sim. Primeiro, eu escolhi Castelo Rodrigo não por razões históricas, é porque eu achei uma aldeia lindíssima. Para vocês que conhecem, é uma aldeia em cima de uma colina e tudo de um granito muito bonito, com reflexos coloridos, com uma vista da planície à volta, até Pinhel, etc, etc. É um lugar muito especial e ao visitar Foz Coa passámos por Castelo Rodrigo e eu pensava que eu tenho que escrever um romance que decorresse aqui. Anos mais tarde, depois de visitar outra vez, decidi que o começo do livro seria em Castelo Rodrigo. E daí eu comecei a fazer pesquisa. E hoje em dia há um arquivo digital da Torre do Tombo e qualquer pessoa em casa pode visitá-lo e entrar palavras-chave. Infelizmente, o site não é user-friendly, se houver alguém aqui da Torre do Tombo, porque, por exemplo, nós colocamos palavras-chave Castelo Rodrigo e aparecem todos os documentos que têm a palavra Castelo e Rodrigo.
Então, centenas de milhares de documentos que não têm nada a ver com a Inquisição ou a própria aldeia. A pesquisa podia ser refinada. Então, temos que arranjar estratégias para conseguir as informações. E eu consegui, então, durante, sei lá, 6 semanas, 8 semanas, pesquisei aquela zona, incluindo as aldeias à volta de Castelo Rodrigo, Escalhão, Escarrigo, etc., e descobri que este período em que eu escrevo, 1670 até 1680 e tal, foi um período em que muita gente, mas mesmo muita gente, foi presa. E alguns deles nunca voltaram. Morreram no cárcere ou morreram em autos de fé. Portanto, o facto de serem cidadãos portugueses plenamente integrados na sociedade torna ainda mais difícil de aceitar essa perseguição de que foram alvo. É muito difícil aceitar em 1670 e em 2023. Simplesmente uma pessoa que tem uma fé diferente, ou cor de pele diferente, ou sexualidade diferente. Como é que a gente explica este ódio que existe e esta necessidade de perseguir as pessoas e esta falsidade que é a pureza de sangue? Não há pureza de sangue. Ponto final. Somos todos uma mistura grande de tudo. Eu fiz os meus marcadores de DNA há uns anos atrás, descobri que, eu não sei como é que eles calculam estas coisas, mas que tenho 44% de sul de Itália. E eu não faço mais pequena ideia como, mas a teoria do Alexandre é que o meu pai não é o meu pai. que a minha mãe um dia escolheu o carteiro ou... Eu disse que ia haver segredos nesta sessão, mas não pensei que fosse... Então, eu não sei, eu não faço ideia. A minha mãe diz, nunca, eu não vou contar segredos, mas parece-me impossível, mas quem sabe. Mas é isso também que nos torna interessantes, o facto de sermos todos muito diversos, de não virmos de apenas de um lugar, não é? E acha que isso de algum modo continua essa intolerância, continua somos viva? todos uma mistura enorme de etnias e ondas de imigração. Então, eu não sei como é que chegamos a ter esta ideia de pureza racial ou sangue pura. Qualquer cientista, qualquer pessoa que acredita na ciência percebe que isso é uma mentira utilizada pelas pessoas com poder económico e político para manter controle sobre as pessoas, para dizer só as pessoas puras podem ser governantes e os outros são uma minoria. Eu acho que nós utilizamos estas mentiras para manter a sociedade no controle de uma... Mas acha que, de certa forma, hoje, com acesso à informação que existe, com o facto das pessoas hoje terem mais habilitações literárias, é mais indesculpável essa intolerância do que era há 400, 500 anos? É boa pergunta. Eu acho que nunca há uma boa razão para odiar outra pessoa ou para manter uma pessoa numa posição secundária. Até muito recentemente as mulheres não tinham as mesmas opções dos homens. Então, custa-me compreender o raciocínio disso. Ou arranjar um argumento lógico para defender isso, quer seja há 2000 anos ou hoje em dia. Eu acho que eu fico estupefacto quando eu ouço André Ventura falar dos ciganos ou Donald Trump falar dos imigrantes na Flórida ou Putin falar dos ucranianos. Eu acho que eu simplesmente não compreendo. Eu compreendo, mas por outro lado eu acho que mostra que a evolução do ser humano em certas situações não acontece. E acha que, ao contrário
poderíamos pensar com o aperfeiçoamento tecnológico o que nos distancia da barbárie é muito menos do que aquilo que julgamos? Não estou a perceber. O que nos distancia da barbárie, do caos, é mais ténue, é mais fino do que poderíamos pensar? Não sei, eu acho que hoje em dia estamos piores, porque há tanta informação falsa, tantas false news, e isso vai ficar cada vez mais comum com inteligência artificial, penso eu. Há tantas teorias de conspiração que eu acho que estamos a entrar numa época em que a tecnologia pode favorecer os ditadores e os mentirosos e os falsificadores da história. Então, eu estou muito preocupado para as próximas gerações. Como é que eles vão distinguir entre uma notícia falsa e uma notícia verdadeira quando é possível, por exemplo, modificar uma fotografia para pôr o Sérgio a falar com Humphrey Bogart e é impossível mesmo um técnico afirmar que não seja verdade, que o Sérgio estava com Humphrey Bogart. Quer dizer, os ditadores podem usar isso para criar mentiras sobre tudo. Temos visto isso, nomeadamente nas fake news, que são muito mais utilizadas e com fins, infelizmente, proveitosos por parte de líderes populistas do que democráticos. Portanto. Absolutamente. E eu sempre defendi a ideia, porque eu ensinava jornalismo durante muito tempo, de que temos que ter aulas nos liceios em como decifrar as notícias, como analisar logicamente, racionalmente, os jornais, revistas e noticiários de televisão. Eu acho que isso é importantíssimo para os nossos jovens e para os mais idosos também. Richard, continua muito cético em relação às hierarquias religiosas. Sabemos que, por exemplo, durante a Inquisição tiveram um papel, infelizmente, muito ativo e decisivo para que se consumasse a perseguição. Sim. Aprendemos com os erros ou, infelizmente, até fazendo a transição para a atualidade, noutra escala, claro, mas o caso dos abusos, dos recentes abusos, dos abusos continuados. Sim. Infelizmente ainda existem muitos resquícios dessa atitude não totalmente transparente e cooperante por parte das hierarquias. Eu sou muito defensor da ideia de uma separação completa e total entre a vida pública, o governo e a religião. A religião tem o seu domínio e um governo tem o seu. Na minha opinião, não devia haver sobreposições. Eu desconfio em todas as hierarquias religiosas, quer sejam judaicas, cristãs, muçulmanas. A doutrina religiosa não tem qualquer papel, na minha opinião, numa Constituição, por exemplo. Então, se calhar, não sou a pessoa... Quer dizer, eu respeito muito a espiritualidade individual de cada pessoa. Eu tenho a minha e todos vocês têm as vossas. Tudo bem, eu não tenho nada contra isso. Mas ouvir dizer que as mulheres não deviam ter os mesmos direitos porque Deus criou Adão e Eva deu a maçã. Quer dizer, isso para mim é completamente absurdo. Ou não devíamos ter casamentos de pessoas do mesmo sexo porque na Bíblia diz que um homem não devia dormir com o seu pai. Quer dizer, eu outra vez fico completamente estupefacto perante isso. Mas nesse sentido surpreende-o que a Igreja, sobretudo as hierarquias, ainda tenham tanto domínio, tanto poder sobre a população? Não, porque eles querem defender o seu poder. Qualquer pessoa com poder, quer seja religiosa ou política, um dos propósitos, não de todos, há políticos maravilhosos, mas de muitos é continuar com poder político e económico. Uma breve história que me ensinou muito sobre a liderança da Igreja em Portugal, e eu peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas
há 4 ou 5 anos atrás, a Paula Moura Pinheiro me convidou para vir ao seu programa de destinos. E ela convidou-me para ir à igreja de São Domingos, porque foi ali que o massacre de 1506, em que 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados no Rossio, começou. E tudo estava planeado, o dia, a hora, etc. E 3 semanas antes de eu ir lá e ser filmado dentro da igreja, ela telefonou e disse, olha, tenho que pedir desculpa, fico muito envergonhado, mas o Richard não pode ir à igreja e ser filmado. Por quê? E ela me explicou, a Diocese de Lisboa, ou seja, o Cardeal de Lisboa, não vai permitir o Richard a entrar na igreja e falar de massacre. Vai permitir outra pessoa, mas o Richard não. E, no princípio, eu fiquei muito zangado e irritado. E depois eu fiquei muito satisfeito, porque eu nem sabia que o Cardeal sabia quem sou. E eu gosto do facto de ele e os elementos mais fundamentalistas na igreja, portuguesa, espanhola, italiana, americana, têm medo de mim e de outros escritores, porque felizmente vivemos numa democracia e nós, os escritores, e eu em particular, vou continuar a escrever o que eu quero escrever. Então fiquei muito satisfeito. Mas para mim era evidência de que ainda há elementos na igreja que são super fundamentalistas, super conservadores, querem negar a existência destes crimes contra a humanidade, querem abafar tudo e branquear tudo. E eles estão a tentar fazer isso com o abuso das crianças. 4.800 casos de abuso. E eles não estão a tomar o lado das vítimas. Para mim, independentemente de ser cristão, ou católico, ou judeu, ou muçulmano, é inacreditável a falta de empatia. Acha que é preciso uma posição mais firme, uma demonstração mais firme de descontentamento por parte da opinião pública, sobretudo dos católicos, no sentido de fazer rever a posição da hierarquia? Eu acho que todos nós devíamos usar a nossa voz para denunciar o silêncio, denunciar o branqueamento e apoiar as vítimas destes crimes. Porque eles ficam traumatizados pela vida inteira e eu vou falar dos Estados Unidos. As mesmas coisas, os mesmos escândalos aconteciam nos Estados Unidos. E o que a igreja americana faz? Eles mudam os padres abusadores de Los Angeles para Chicago, de Chicago para Nova York para Atlanta. Ninguém fica censurado, ninguém perde o seu emprego, eles simplesmente mudam do sítio. Agora, vamos aceitar isso ou não? Em alguns estados houve uma compensação económica, obviamente que não cobre totalmente, nem de perto nem de longe, os traumas. Mas é um sistema de abuso é sistémico. Isto não são casos avulsos. Quando há um problema sistémico como este, não é o caso de uma pessoa aqui em Faro ou outra pessoa aqui em Abrantes. É a hierarquia que está a proteger esta gente. Era impossível que não soubessem Era impossível que não soubessem de... Impossível. Impossível. Porque é a mesma coisa que aconteceu na Irlanda, América, em todos os países. E eu não estou a dizer que não haja padres e bispos e cardeais maravilhosos. No Porto, eu acho que... Eu não quero dizer nome errado, Padre Januário, que eu conheci, são pessoas espetaculares. Então, não sei se pode haver uma reforma da igreja, não sei se pode haver uma reforma das hierarquias. Isso é um debate político que a gente pode fazer. O Richard estabelece ao longo da escrita dos livros uma relação muito próxima com as suas personagens. Há vozes, não é? Que ecoam dentro de si. Durante a escrita deste livro, que julgo que deve ter sido particularmente intensa, ao ponto também de se ter desdobrado por 2 volumes, quais as personagens que ressoaram assim mais dentro de si? Há aqui personagens muito fortes, da Flor ao Ezequiel. Como é que se relacionam com elas e quais as que causaram um impacto mais profundo? Eu tenho uma limitação como escritor em que eu sempre
quase sempre escrevo na primeira pessoa. Então eu entro na pele do meu narrador e vejo o mundo através dos seus olhos. Então formo uma identificação muito próxima ao Isaac neste livro, um jovem que cresce em Castelo Rodrigo, muda para o Porto, mas também ele tem uma relação muito próxima, muito estreita com a sua avó de Salamanca, a avó Flor, que é uma força da natureza, por um lado, muito dura como o agente do Porto, não é? Porque nós andamos nas ruas do Porto e às vezes ouvimos uma mãe dizer: "Oh, mãe, o filho de puta." O que é que aquela linguagem muito do Porto que não quase é carinhoso. É. E Flor é assim. A alcunha que ela tem para Isaac é o hijo de puta, porque ele recusa sair da mãe no momento do parto. Mas Flor é espetacular, porque ela tem também uma ternura e uma sabedoria milenar maravilhosa. Samuel, o boticário, que salva a vida do jovem Isaac quando ele é expulso da casa dos pais. Mas pequenos personagens menos importantes também, porque Isaac, em criança, tem uma melhor amiga, Lena. E eu adoro a Lena também, porque ela é muito forte também. Ela domina a vida de Isaac, mas ele gosta de ser dominado por ela. Há uma série de pessoas, a Sálvia, que é Anã, também da Salamanca. Mas a voz dessas personagens em si desvanece-se quando termina a escrita ou de certa forma ainda continuam? Não, eu tenho uma grande vantagem, porque nós que somos leitores, quando acabamos um grande livro, e os irmãos Karamazov ou livros de Jane Austen, ficamos tristes e deprimidos. Nunca mais vou poder ler os irmãos Karamazov ou Rouge, Vermelho e o Negro de Stendhal. E eu, em criança, ficava muito deprimido com os livros de Dr. Dolittle, por exemplo. Mas eu tenho essa vantagem, porque quando o Isaac ainda está dentro de mim, e a Flor também, e o Samuel vivem dentro de mim, eu não sou louco, mas consigo conversar com eles. Às vezes, nos meios períodos de insônia, porque eu sofro de insónias, eu falo muito com um personagem de um livro anterior, Benjamin Zarco, Benny Zarco, dos 10 Espelhos de Benjamin Zarco. Eu falo com Benny. Benny vem ter comigo e falamos sobre a vida, dificuldades, porque Benny tem muita resistência. Ele é sobrevivente ao Holocausto e eu não sei, eu sinto a sua presença muito forte dentro de mim. E quando é que concluiu que este romance não caberia num só volume? Qual a reação da Sofia Fraga, da sua editora, quando lhe disse que a decisão de publicar o livro em 2 volumes, que foi muito ponderada? Ponderaram de fazer só num volume? Não, eu sei. Primeiro, era um projeto completamente louco. Escrever mais de 1000 páginas. Quem é que vai publicar um livro de mais de 1000 páginas? Não faz sentido nenhum. Mas era durante a pandemia e eu não queria apressar-me. Eu queria deixar o Isaac contar a sua história ao seu ritmo. E por isso eu escrevi todos os dias. E eu nem tinha consciência de que eu estava a escrever tanto, mas acabou por ter, não sei, 1200 páginas em português. E eu pensei, bom, publicar um só volume, 1200, vai ser assim. Mesmo nas máquinas de impressão é difícil. Então logo tive a ideia não, vai ser 2 volumes. Então falei com a Sofia, expliquei e ela aceitou logo. Claro, e depois o problema da tradução, porque a tradução de um livro de 1200 páginas não é brincadeira. E também eu queria que os 2 volumes saíssem não muito longe um do outro, porque não fazia sentido ter 1 ano ou 2 anos entre os volumes. Seria exigir mais
demais dos leitores. Eu acho que temos que ser simpáticos com os leitores. E então havia uma série de problemas, mas foram todos resolvidas, em grande parte porque Sofia trabalhava 8, 10, 12 horas por dia para fazer a revisão do livro. Eu também fazia uma revisão muito cuidadosa. Há certas coisas em inglês que mesmo os melhores tradutores às vezes não sabem traduzir e eu tenho que corrigir, e ela também. Por exemplo, quando nós dizemos em inglês I fear that you're not going to be able to go to the movie, não é realmente receio, é mais eu duvido que vá. Então, mas muitos tradutores escrevem receio ou tenho medo, e não é isso. Então, eu tenho que prestar muita atenção a certas frases e certas construções, porque mesmo os melhores tradutores fazem esses pequenos lapsos. Mas já vamos chamar o Flávio para o segundo excerto, mas deixa-me só colocar mais uma questão relacionada com o arrojo, a ambição destes 2 volumes. Numa era como esta, em que é tudo mais veloz, da twitterização da informação, até da literatura, um livro publicar um livro com esta dimensão, em todos os sentidos, grandioso, mas é um ato de resistência, é um statement, dizer que continua a fazer sentido um romance com profundidade nesta era mais superficial. Sim, mas confesso que quando estou a escrever, eu não estou a pensar nos leitores, nas vendas, na comunicação social, estou a pensar meramente em mim. O que precisa para contar a história? É o que eu quero, contar a história, o que eu gosto de ler, presumindo que vai haver leitores que têm a mesma maneira de ler livros, que querem ler bons livros, que querem ler longos livros. Eu já conheci leitores que me diziam: eu adoro livros muito grandes, muito longos. Então, eu escrevo para mim. E depois, quando o livro sai, eu rezo que as outras pessoas vão gostar. Mas, embora escreva para si, há um esforço grande, no bom sentido, de chegar ao leitor. Mesmo há passagens onde interpela diretamente o leitor. Eu tenho imenso respeito pelos leitores. Eu sei que há escritores em Portugal e outros sítios que desprezam os leitores. Eu já vi licitações horrorosas. Eu tenho os leitores mais maravilhosos em Portugal e no resto do mundo. Eles escrevem-me diariamente. Eu não sei se o Duarte está aqui, Duarte do Aveiro, mas ele me escreveu. Ele apareceu no lançamento na FNAC em Coimbra e contou-me que eu não vou contar a história, porque é a história dele, mas ele teve uma doença muito grave, sofreu muito e deixou de ler. E foi este livro meu que lhe deu o impulso e inspiração para recomeçar a ler. E ele contou a história e eu fiquei tão comovido, porque mostra que um livro ainda pode mudar a vida de uma pessoa e mudar pelo positivo. E é isso que eu quero. Eu quero que os meus livros tenham um efeito positivo sobre o leitor. E o feedback que eu tenho é maravilhoso. Então, para responder mais sinteticamente, eu ainda acredito na literatura. Ainda acredito na literatura. Você tem leitor na Amazônia. Tem o quê? Tem leitores na Amazónia. Olá, Amazónia! Vamos então escutar pela segunda e última vez um excerto do novo romance do Richard Zindler, lido pelo Flávio Hamilton. Acordo com o ranger da porta a abrir-se. O padre Daniel entra com o menorá de Samuel. Atrás dele vem um homem baixo,
de vestes e capuz pretos, que me ata cordas às mãos. Arrasta-me até o crucifixo e prende as extremidades às barras metálicas que ligam o Cristo à parede. As 9 velas da menorá de Samuel estão acesas e lançam uma sombra comprida e ameaçadora do Padre pela parede e pelo teto. Quando o ajudante encapuçado sai, Daniel ajoelha-se e pousa a menorá no chão entre nós. Ao contrário do que imaginei, não está a sorrir. O bruxulear das chamas aprofunda-lhe as rugas da idade em torno dos olhos. Não me lembro de nada que lhe queira dizer, pelo que o Padre é o primeiro a falar. Julgavas mesmo que eras capaz de vencer este jogo? Esperei que sim. Tenho a boca e os lábios tão secos que as palavras parecem feitas de farpas. Eu queria beber água, digo. Há muitas coisas que queremos e não temos. É a resposta dele. Onde escondeste a Filipa e a Galinda? Sabe bem que nunca lhe vou dizer, portanto, porque pergunta? Respondo. Embora acredite que lhe vá contar cada pormenor sobre a casa de Doroteia se me torturar. Quando acabar contigo, vais dizer-me tudo o que eu quero saber e muito mais, proclama. A laia de prova de que me compreende melhor do que eu gostaria. O ajudante regressa com uma saca ao ombro, sendo seguido por um homem mais alto, também ele de manto e capuz, com uma pequena mesa quadrada e um banco. Pousa-os junto a mim. O indivíduo mais baixo arreia a saca ao lado da menorá. Sente-se, ordena. Recuso-me e ele força-me a sentar no banco. As cordas que me prendem ao crucifixo são compridas o suficiente para o fazer à vontade. Contudo, ao puxá-las, vejo que não consigo chegar ao Padre Daniel. Façam o que vieram fazer, diz o Padre aos ajudantes. O mais pequeno dos 2 homens põe-se atrás de mim e rodeia-me com os braços. Debato-me, mas não consigo cair do banco. Mas só consigo cair do banco e derrubá-lo. Ele não se dá o trabalho de voltar a levantar-me. Ao invés, faz-me deitar de bruços e puxa-me para trás pelos pés, com força, ficando a corda esticada. Sou incapaz de recolher os braços e até de os mexer. O meu algoz continua a puxar e sinto que não tarda. Vão ser arrancados. O corpo tem objetivos e desejos muito próprios. Larguem-me, grito, mesmo sabendo que não vale a pena protestar. Não lhes digo nada. O homem mais alto ajoelhou-se ao meu lado. Vejo-lhe os pés nas sandálias e os joelhos e... Ele pegou na saca e tirou um martelo de ferreiro. Mas ainda não sei disso. Sem aviso, bate com a cabeça do ferro no meu polegar esquerdo, fraturando-o. A dor inunda-me e grito por auxílio. Deus me ajude. Brado e debato-me contra as cordas, qual inseto numa teia. Onde escondeste a Filipa? Pergunta o Padre Daniel. Soltem-me, responde-me. E depois, como se ele ainda não soubesse o que fez, exclamo. Partiram-me o polegar. Sabes que mais, Isaac? Nunca te perdoarei por me fazeres magoar-te. Diz num tom falsamente compassivo. Ao ajudante ordena. Parte-lhe os dedos da mão direita. Parte-os um a um. Sinto uma dor lancinante a percorrer-me o braço quando os dedos indicador e médio são esmagados com o martelo. Luto contra o delírio, procurando abrigo no meu talento para mentir e balbucio. Na casa de um camponês perto de Santa Maria da Feira. Que casa? Na estrada para o Porto. Tem uma horta com feijões e treliças e roseiras brancas. Todas as casas têm rosas e feijões. Parte-lhe mais um dedo. Esperem. A casa é fácil de encontrar. Há um painel de azulejos na parede. Está lá o Santo António na parede. O que estás a tentar dizer? No painel de azulejos
Está lá o Santo Antônio. E de quem é essa casa? Do Camacho, o meu primo. De certeza que pensei nesse nome, por ter sido a personagem que representei na peça La Prueba de los Ingenios. É castelhano? Pergunta o sacerdote. Sim, é padeiro. Ele cresceu em Madrid, junto a um portão, à porta do Fuencarral. É ele que está a guardar a Filipa e também a Galinda. Tem a mulher com ele, Maria. Daniel chega-se a mim e ajoelha-se. Se eu não a encontrar lá, vais morrer. Avisa, pegando no martelo do ajudante, bate com tanta força nas costas da minha mão esquerda que lhe parte ossos e sinto o sangue quente a escorrer-me pelos dedos gelados. Dou comigo a gritar por ajuda. Daniel sai e tranca a porta. Eu ali fico. Desmaio com a agonia que sinto nas mãos? Não tenho a certeza. Arranco-me nas trevas, arrasto-me nas trevas úmidas para afrouxar a tensão nas cordas e descansar. Quando volto a ter-se força para isso, sirvo-me dos cotovelos para me erguer e sento-me. Pouso as mãos no colo. Mexê-las é todo um novo tormento. Eu era alfaiate, murmuro para comigo, como se quisesse explicar a minha vida aos meus futuros filhos. E depois partiram-me os ossos das mãos. A dor é tão avassaladora que sou incapaz de regressar aos meus cálculos. Recomeço e interrompo várias vezes o livro de Tobias. Digo-o em voz alta e também o recito em silêncio. Finalmente consigo levantar-me. Encosto-me ao crucifixo, aos pés de Cristo, e dou comigo a rezar ao Senhor para que me salve. Não sobreviverei a isto sem a tua ajuda. Sei que Daniel vai regressar daqui a poucas horas quando descobrir que não há uma casa com painel de azulejos, com o Santo Antônio na parede e um canteiro de rosas brancas. E se por acaso encontrar tal habitação, os ocupantes não serão o meu primo fictício chamado Camacho, nem a sua esposa. Devia pegar agora no veneno e engoli-lo. Mas nesse momento, percebo que a fúria do padre Daniel o tornou descuidado. E sem querer, ele abriu a porta para a minha liberdade. Obrigado. Muito obrigado, Flávio, pelas magníficas leituras. E sem mais demoras, porque o tempo urge, vamos chamar o nosso próximo convidado. É sempre uma alegria recebê-lo e, felizmente, ele tem vindo várias vezes já partilhando-nos histórias sobre o Porto e não só. Uma salva de palmas para Germano Silva. Vai, Germano. Bem-vindo, Germano. Obrigado. Curiosamente, vocês têm duas paixões em comum, que são óbvias, que é o Porto e os livros. Sendo assim, com essa base de entendimento, qualquer amizade fica simplificada ou não? Germano, de facto, quando encontra alguém que, além de gostar do Porto, e não ter nascido cá também, mas e além disso gosta de livros, é fácil estabelecer uma relação mais próxima? É fácil, e com o Zimmler, sobretudo. Boa tarde a todos. Eu conheci o Zimmler a primeira vez quando ele publicou o primeiro romance, o Último Cabalista em Lisboa. O Jornal de Letras interessou-se pelo livro. A Lucília Monteiro tinha que fazer umas fotografias ao Zimmler e eu aconselhei-a a que levasse o Zimmler aqui às nossas judiarias, porque andámos logo nas judiarias. E foi um prazer imenso esse convívio com o Zimmler, porque a obra do Zimmler, toda ela, tem trazido ao nosso conhecimento e ao conhecimento dos leitores
aspectos da nossa história, da nossa vida cotidiana, que estavam esquecidos praticamente. O problema dos judeus e dos judeus no Porto, especialmente, foi um problema nacional, um problema grave. Os judeus até ao tempo do Dom Manuel I, em 1496, era um convívio normal. Um judeu que estivesse na rua com um tabuleiro a vender laranjas e se aproximasse um cristão, ele via no cristão um cliente e nada, ninguém que fosse contrário à fé e aquilo. Com a expulsão dos judeus, tudo mudou. A partir daí, se o miúdo lá em casa puxasse o rabo do gato, estás a fazer uma judiaria. As coisas passaram a ser, o judeu começou a aparecer. E a expulsão dos judeus não foi uma expulsão, quer dizer, porque o Dom Manuel I deve ter pensado e depois ele fechou as fronteiras, os portos, fechou os portos, não os deixou sair e quis que eles ficassem, mas que se convertessem ao cristianismo. E aparecem os cristãos novos. E, portanto, quer dizer, há toda esta história que nós às vezes queremos ignorar, mas que existe. O massacre de 1506 foi das coisas mais sangrentas que aconteceram. Milhares de mortos. Sim. Eu fiquei admirado agora de ouvir essa história da igreja, de ter sido impedido de ir de trás na igreja de São Domingos. Foi onde tudo começou, exatamente, que é uma coisa assim. Portanto, quer dizer, toda esta história, e o Zimmler tem uma arte muito especial de descrever todas estas coisas e, sobretudo, há nele uma almofada cultural muito grande. Revela-se em todos os livros, nas leituras dos livros, a almofada cultural que acompanha o Zimmler. O Zimmler, não sei se estudaste religiões, mas tens ali uma coisa desde o cristianismo, ao budismo, ao islamismo, todas essas coisas. Está isso, hein? Mesmo a mitologia é uma presença constante na coisa, e é uma coisa que eu fui pelas leituras, que é uma mitologia judaica, uma mitologia também ligada ao judaísmo. Portanto, quer dizer, são estes alicerces, sobretudo estes alicerces culturais, que nos ajudam a compreender um pouco também da nossa própria história, porque o Zimmler disse um dia, não sei onde, numa entrevista, que o problema dos portugueses é o medo. Nós temos medo de defrontar as coisas. Eu lembro-me que era miúdo, vivi alguns anos em casa da minha avó materna, em Penafiel, era a última casa da aldeia, depois havia uns pinhais, e à noite estávamos na varanda, lá nos serões, e passavam umas luzes e eles diziam assim, são as bruxas, andam ali as bruxas que a passar e tal. E estes medos que vêm da infância, sempre que nos acompanharam da infância, não é? Mas o Zimmler dá aos seus personagens uma realidade que somos nós próprios. Cria uma identificação com o leitor. Curiosamente, o Germano faz parte dos agradecimentos do livro, ou seja, o Richard Zimmler falou com vários investigadores, historiadores, e incluindo o Germano. Como é que foi essa auscultação? Sobretudo, penso que em relação ao Porto do século XVII, não é? Sim. Pormenores de vida em relação ao Porto do século XVII. Foi uma honra muito grande ver aquilo, um agradecimento. O Zimmler telefona-me de vez em quando a perguntar-me umas coisas, se a rua de São Miguel no século XV era calcetada ou não era. Sim. Como é que no século XVI uma família que vinha numa carroça de Moncorvo para atravessar o Rio Douro, como é que atravessava? Se a carroça também ia, os cavalos, essas coisas. Portanto, isso, e sinto-me honrado porque eu já participo, entro num livro do Ziro, à procura de Zara. Exato. Eu entro lá foi num momento muito trágico para nós, que eu estava no Orfeuzinho. Eu tinha combinado com um colega do Expresso encontrar-me no Orfeuzinho às 14h. Eu estava lá e ele não aparecia. E às tantas eu via ali a multidão no café, junto do televisor. Fui lá espreitar. Estava a acontecer aquilo nas Torres Gêmeas, em Nova Iorque.
E eu fiquei ali assim, um bocado, e entrou o Zimmler. Por acaso, entrou ali e sentou-se na minha mesa. E eu disse, já viste o que é que está a passar ali? Ele disse, é futebol. Não, não é, vai lá. E o Zimmler foi espreitar e ficou muito nervoso, telefonou, suponho que foi para o Alexandre, telefonou, fez-nos falar, e depois acalmou, mas quer dizer, e ele meteu essa cena no livro À Procura de Zara. Mas os seus personagens são personagens reais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, o Evangelho segundo Lázaro. A figura de Jesus Cristo não é a figura daquele Deus que está lá em cima, que nós temos que adorar. Não, é uma figura humana. Até lhe dá um nome em judaico, não é? Sim, sim. Não chama Jesus Cristo. É o nome judaico. Tem um amigo que é o Lázaro, quer dizer, e a perda de um amigo, eu quando... às vezes lembro-me disso, dessa cena da perda do amigo, porque quando perdemos o Pina, Sim. Para mim foi uma perda terrível, a perda do Pina, quer dizer, e a perda de um amigo. E o Zimmler tem a arte de descrever estas coisas, quer dizer, de uma maneira muito natural. E eu, por isso, está a dizer, é uma obra, eu não me espanto, quer dizer, no primeiro livro eu fiquei assim, porque Lisboa, estando o Zimmler já no Porto, e foste buscar Lisboa, o acontecimento de Lisboa, Sim. Não é? Mas apareceu. Portanto, quer dizer, e foi um livro que não foi fácil de editar. Sim. Foi o primeiro, o último cabalista, o livro que Sim, lançou o Richard. Foi rejeitado por 24 editoras norte-americanas e daí eu tive a ideia louca de mostrar a uma editora portuguesa, Maria da Piedade Ferreira, e ela aceitou, e então eu tenho uma carreira completamente de pernas para o ar, porque o meu primeiro romance, escrito originalmente em inglês, sai numa língua que para mim é uma língua estrangeira, sai primeiro, e num país que nessa altura para mim era um país estrangeiro, em Portugal. Mas voltando a essa questão muito curiosa do Germano, que contou a preocupação, o interesse que o Richard tem em comprovar o mais ínfimo pormenor de detalhe histórico. Isso é o romancista histórico ou também vê algo dos tempos de jornalista de cruzar informações, ter tudo correto? Eu quero ter tudo correto. Quando o Germano falou das ruas pavimentadas, eu tenho que saber, porque Isaac vai andar nas ruas daquela zona do Olival, Rua de São Miguel. Então, está tudo lama ou está pavimentado? Eu tenho que saber essas coisas. E quando não encontro nos livros, e eu refiro aos livros de Germano e livros de outras pessoas, e não consegui encontrar. Então, tenho que telefonar ou escrever um e-mail e perguntar. O ideal era ver um Germano em cada cidade, não é? O ideal era ter o Germano em casa, ao pé de mim. Oh, filho! Então... Mas como isso não é possível, felizmente temos telemóveis e o e-mail hoje em dia. Mas, Germano, em relação ao final do século XVII, existe ampla documentação histórica. Como era viver no Porto nesse tempo? É curioso que ontem estava a falar com um editor do Porto sobre que ele me falava do livro de 1611, que era os privilégios dos cidadãos da cidade do Porto, de 1611, que falava, no fundo, que os portugueses, na altura, tinham algumas prerrogativas, algumas vantagens em relação aos demais cidadãos. Era uma cidade, de certa forma, mais protegida? Era um privilégio que vinha desde a Idade Média, que os burgueses do Porto, os mesteirais, mas sobretudo os mercadores, os grandes mercadores, não queriam que os fidalgos, os eclesiásticos de patente alta vivessem no Porto ou estivessem no Porto. Não podiam permanecer mais de 3 dias. Dão uma explicação que não é muito plausível. Eles dizem que os mercadores viviam muito dos seus negócios. Tinham os seus barcos, embarcavam, iam para a Flandres, para o norte da Europa, andavam lá nos seus negócios e deixavam cá as mulheres e as filhas. E os fidalgos, estar cá, eram ociosos. Não convém juntar o lume à estopa ou a estopa ao pé do lume, não fica bem. E, portanto, era essa coisa, mas eles
Esse argumento também veio com os jesuítas, com a entrada dos jesuítas, quer dizer, a cidade não encarou muito bem a chegada dos jesuítas, porque eles queriam fundar um colégio. E eles começavam um colégio, vem logo uma universidade. Com a universidade, quem é que vem para cá estudar? Os filhos dos morgados aí dentro do Ouriminho, e depois nós temos aqui as nossas filhas. Mas isto era um costume antigo, quer dizer, e eles havia esse. E a cidade tinha um privilégio, que era os fidalgos não podiam estar no Porto mais que 3 dias. Quer dizer, eles podiam ir ao Porto para receber rendas de negócios que tivessem aí, tratar da saúde, se fosse o caso, ir ao hospital, mas ao fim de 3 dias tinham que ir embora. E às vezes aconteceu com o Conde da Feira, que esteve aqui mais que 3 dias, porque ele tinha lá uma viúva ali para a Rua Nova, andava lá entarecido com a viúva, e os criados começaram a dizer aos criados, olha, que o teu amo tem que ir embora, E ele não ia, e eles assaltaram-lhe a casa e ele teve que fugir, e foi. E aquela história do Conde da Feira foi e acabou, tinha aqui grandes negócios, era um homem, ele era a segunda grande figura do reino, tinha aqui muitos negócios e depois levou-os ali para Gaia, para os lados de Castelo de Paiva, para o Rio Douro, para uma margem do Rio Douro, montou ali, ainda hoje lá existem os armazéns que ele montou lá para os seus negócios. Portanto, quer dizer, havia estes privilégios, mas não havia nada assim contra os judeus eram fundamentais na cidade, os judeus é que sabiam ler, os judeus eram médicos, tinham medicina, o tesoureiro da colegiada de Seu Defeito era judeu, era da família do Uriel da Costa, era um judeu, e portanto quer dizer, a expulsão dos judeus criou um problema económico na cidade, um grande problema económico. Portanto, quer dizer, esse privilégio não funcionou muito bem, depois foi acabando. Hoje nós não temos aqui na cidade, por exemplo, grandes palácios, como há em Lisboa. Nós não temos, porque os palácios eram construídos por quem tinha dinheiro para os construir e eram os ricos que não paravam cá, não estavam cá. Mas achas então que, em relação ao contributo de que o Richard falava há bocadinho, o contributo que a cultura judaica, a comunidade judaica deu para o desenvolvimento de Portugal, em relação ao Porto, esse contributo, essa história, está de certa forma ainda por contar ou por fazer, uma questão de justiça? Não, também já está muito contado. E há estudos muito curiosos. O José Ferrão Afonso, que é um das figuras dos professores, que é um homem professor da Universidade Católica e que tem estudos muito bons sobre os judeus, a estância dos judeus aqui no Porto. Ele reconstruiu inclusivamente as casas, como eram naquele tempo, e a evolução que foi. E ele descobriu, por exemplo, que a sinagoga estava no sítio onde está agora a igreja de Nossa Senhora da Vitória, que é a igreja paroquial. Porque há uma história que está lá numa lápide, à entrada da igreja do Mosteiro, que diz que Vitória, a palavra Vitória, é a vitória dos cristãos sobre os judeus, mas não tem nada a ver com isso. Quer dizer, Vitória era um senhor muito rico que morava ali, que negociava em sal, que abastecia aqui o norte de Espanha, inclusivamente. E quando as pessoas na parte baixa diziam, vou ali ao pé do Vitória, onde mora o Vitória, e a Vitória ficou aí. Não tem nada a ver com a vitória dos cristãos sobre os judeus. Mas, evidentemente, que os judeus tinham uma ascendência muito grande sobre o resto da população, porque a população era analfabeta, a maior parte das pessoas eram analfabetas. Nós vínhamos da Idade Média com um medo terrível das excomunhões, dos anátemas que a Igreja lançava, quer dizer, vivia-se um tempo de grande religiosidade, mas também acontecia que há um bispo, Dom Pedro Salvadores, que considera que os homens do Porto, as pessoas do Porto, os habitantes do Porto, andavam muito arredios da Igreja, não iam à Igreja e, portanto, quer dizer, e então chama os dominicanos, que eram os homens da palavra, para que os dominicanos, com a palavra, levem-se, e os dominicanos conseguiram, só que os fiéis iam à Igreja dos dominicanos e não iam à Sé, e as esmolas ficavam nos dominicanos, não ficavam na Sé.
logo dominicanos embora. O bispo, passado pouco tempo, já não queria cá os dominicanos, queria que eles fossem embora. Portanto, quer dizer, estas questões existiram sempre. E sobretudo, os medos o fogo do inferno, essas coisas todas que nos grandes sermões, nas grandes igrejas pregavam e andavam. Depois começou a coisa a lixeirar, porque quando havia aquelas lutas que foram permanentes, especialmente durante a Idade Média, entre o burguês, o artesão e o bispo, as prepotências do bispo e do próprio rei, não é? Esse próprio bispo. Depois a igreja vinha com um anátema, uma excomunhão, mas eles depois começaram a dizer: excomunhão não brita o osso, quer dizer, nós não sentimos isso. E começou ali, eu acho que foi aí, nessas lutas, que se forjou esta ideia de liberalismo que nós temos hoje ainda. Foi aí nessas lutas que vejo, porque os nossos mercadores iam lá para fora, conviviam com os seus pares e assimilavam aquelas doutrinas novas que havia, que eles ouviam, e a traziam-as e admitiam-nas, e elas eram admitidas aqui. Portanto, quer dizer, e os judeus tiveram muito... Portanto, eu ainda estive há pouco tempo em Bordeus, por onde foram também muitos judeus, daqui foram para lá, sim, e vi lá, havia uma comunidade, e há uma comunidade judaica muito espalhada pelo mundo, que ela depois espalhou-se pelo mundo, e que foi muito importante, e eles tiveram uma grande importância aqui no Porto, lá embaixo. Eles estiveram em Miragaia, ainda lá temos as escadas e os becos do Monte dos Judeus, temos lá essas coisas todas, o cemitério deles ficava por ali também, essas coisas. Portanto, quer dizer... Mas em relação aos resquícios do antissemitismo, achas que isso se prolongou para além do fim da própria Inquisição? A população continuou, de certa forma, a demonstrar esses preconceitos? Ou no Porto não foi muito evidente comparado com... O povo geral normalmente não tinha essa animosidade. Havia outras coisas, quer dizer, quando da expulsão dos judeus, eles já estavam no Olival, desde Dom João I, estavam no Olival. O Dom João I trouxe-os de Miragaia para o Olival por uma questão de uma promessa que ele tinha feito, de juntar os judeus num gueto. O Olival foi o primeiro grande empreendimento urbanístico que se fez no Porto, com princípio, meio e fim. Era num alto, aquilo era arejado, as casas eram novas, ruas retilíneas, e os fidalgos, quando vinham, queriam viver lá, queriam alojar-se ali, claro. Ora, eles iam para lá, comiam, bebiam, estragavam, faziam, e depois não pagavam, iam-se embora e não pagavam. E os judeus tiveram, com toda a justiça, protestaram junto do rei, e o rei atendeu-os e disse: não, ninguém está autorizado a ir para lá, quando eu for ao Porto, eu é que digo quem fica e onde fica. E eles, portanto, quer dizer, eles foram atendidos nesse aspecto. Depois, quando eles saíram do Olival e foram lá para baixo, para a Rua dos Mercadores, foram para lá, não tinham condições. E aí, quando quiseram voltar para a Rua de São Miguel, eles quiseram voltar para a Rua de São Miguel, e o bispo aí impôs-lhe uma coisa: eles pagaram a construção da igreja de Nossa Senhora da Vitória. Eles pagaram aquilo, pagam a construção em cima da sinagoga. Isto também é uma prepotência, não é? Perguntar ali. Pronto, mas não havia. Entre o povo não tinha nenhuma grande animosidade. Muito obrigado por esta lição. Richard, sempre que precisar de histórias, tem que ajudar. Deixa-me só dizer que, para mim, Germano é uma mais-valia para a cidade do Porto. É um grande historiador, boa pessoa leal, pessoa generosa, e mostra o melhor, na minha opinião, do Porto e do ser humano, que é possível fazer um contributo importante. É possível ficar muito conhecido sem ficar pretencioso, ou pomposo, ou arrogante. Então, eu fiz questão de ter o Germano aqui para essas razões.
Como referimos no início, vamos terminar da melhor forma possível, escutando um excerto também do novo romance do Richard Zimmler, lido pelo Alexandre Quintanilha. Antes de chamar o Alexandre ao palco, deixem-me só dizer que vamos voltar no final de abril, neste mesmo espaço, uma sessão também que será promissora, que é da apresentação no Porto da biografia de Natália Correia, da autoria de Filipa Martins, livro esse que está neste momento em primeiro lugar na tabela de vendas. No final da sessão, o Richard Zimmler estará disponível para os autógrafos no foyer. Muito obrigado a todos. Vamos então escutar o Alexandre Quintanilha. Bem, esta sessão já vai muito longa. E, portanto, o excerto que eu vou ler é relativamente curto. Agradecer o convite para fazer esta breve leitura e para estar aqui também com o Germano e com o Richard e com o Sérgio. Este pequenino texto, esta cena, ocorre depois de Isaac ter sido rejeitado pelo pai, ter sido corrido de casa e passar a ir viver com o boticário que vivia ali ao pé, que se chamava Samuel, e a sua mulher Maria. Aquilo que de melhor me lembro sobre a Maria daqueles primeiros tempos é que ela e o Samuel estavam sempre a fazer sinais um ao outro, dando piparotes nas orelhas, levando a mão aos lábios e desenhando os dedos com os dedos ganchos, círculos e toda a espécie de formas estranhas. O mais espantoso é que pareciam saber exatamente do que estavam a falar, embora muito raramente me dissessem do que era, visto tratar-se de uma linguagem destinada apenas aos dois. Também me lembro com gratidão do seu cheiro a rosmaninho e dos cozinhados exóticos, porque era a única pessoa da aldeia que sabia fazer esparguete, ravioli, laços e outros pratos de massa, muitos deles baseados em receitas que a mulher de Samuel, Luna, que morrera havia muito tempo, colecionara e escrevera para ele e os 3 filhos de ambos, Giacomo, Renato e Sofia. Maria e eu costumávamos amassar a mistura enriquecida com ovos e depois estendê-la com o rolo até ficar uma folha fininha. A seguir, cortávamos-la em tiras, triângulos ou quadrados. O meu prato preferido eram uns linguini com molho de tomate, porque chupar aquelas massas compridas e escorregadias era um desafio delicioso, permitindo-me provocar Samuel com os barulhos inconvenientes que daí resultavam. Rigatoni, fusilli, gemelli. Maria ensinou-me os nomes e os feitios de mais de 20 tipos de massa e Samuel ajudou-me a aperfeiçoar a pronúncia do italiano. Também me lembro de que Maria se sentia incomodada com uma espécie de mancha que tinha no lado esquerdo do seu campo de visão. Quando se esquecia de que não era um mosquito, varria o ar com a mão tentando matá-lo. Eu costumava imitá-la na perfeição, o que fazia arregalar-me os olhos e chamar-me maldade pura. Para se vingar, esperava até eu estar desatento e fazia-me cócegas sem dó nem piedade. Samuel, Ruth, Samuel, Navalha, Maria e Júlia. Às vezes parece um milagre que 5 criaturas tão únicas e com uma tal bondade, de idades e temperamentos tão diferentes, estivessem a viver na mesma aldeia que eu e tivessem resolvido ajudar-me quando eu mais precisei. Contudo, ao fim destes anos todos, sei que essa ajuda resultou de uma faceta da existência humana que tendemos a ignorar. Em todos os sítios do mundo, as pessoas bondosas e de confiança reconhecem-se umas às outras e arranjam forma de se consolar e encorajar mutuamente em tempos difíceis. E, contudo, sobreviver a um naufrágio nunca é uma coisa simples. Em muitos momentos, acreditei que estava simplesmente a tentar tirar o melhor partido de uma vida desperdiçada. Obrigado.